Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de webinário. Hoje eu tenho uma grande satisfação, né, de apresentar para vocês o professor João Manuel Nemitz. Não sei se é assim que pronuncia, João, depois você me corrige. Ele vai compartilhar aí com todos nós a experiência que ele tem em moldagens de precisão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores-chave para as moldagens de precisão e moldagens de qualidade, né? O João Manuel, ele é técnico em prótese, que isso é ótimo, né? Você tem as duas visões aí do técnico em prótese e do cirurgião dentista. É cirurgião dentista também, especialista em pério, implante, em prótese, e é mestrando em implantodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas, tá bom? João, antes de passar a palavra para você, queria agradecer a presença de todos aí que se inscreveram, né, que estão aqui com a gente hoje, dizer que esse webinário ele é gravado, então, para todas as pessoas que se inscreveram, a partir, né, de hoje, mais tarde, até a semana que vem, essas pessoas recebem um e-mail informando ou passando um link, né, para que elas possam acessar a sessão gravada, e depois da semana que vem, essa aula sobe para o canal da Coolzer no YouTube. Então, todo mundo pode assistir de novo, quem já assistiu, quem ainda não assistiu, pode visualizar. Então, se tiverem alguém que queira ver depois essa aula, podem informar que essa aula vai ser disponibilizada no canal da Coolzer no YouTube. Algumas informações importantes sobre essa plataforma, né? Essa plataforma do GoToWebinar, que a gente sempre faz os webinários, para quem não está acostumado. A gente tem um espaço para perguntas, né? Que está aqui no menuzinho, vocês enxergam como um espaço para perguntas mesmo. Eu já combinei com o João Manuel que a gente vai, à medida que essas perguntas chegarem, eu vou achando o momento oportuno de interrompê-lo e ele vai respondendo a essas perguntas. E vocês têm disponível aí alguns materiais informativos sobre os produtos da Coolzer que ele vai estar falando, né? Que são os materiais de moldagem. Então, se vocês quiserem, durante toda a aula, vocês têm chance aí de fazer o download desse material e ter essas informações com vocês, tá bom? No finalzinho da aula, a gente também tem um questionário rápido de 2 ou 3 perguntinhas para entender o que vocês acharam sobre o tema, se vocês têm uma ideia, né, uma sugestão de temas que possam ser de interesse para todos, e que a gente vai fazer de tudo para poder encaixar aí no cronograma que a gente normalmente organiza de uma ou duas, um ou dois webinários por mês, tá? Então, agora eu vou parar de falar, que eu já falei muito, né? Vou passar a palavra para o João Manuel, passar para ele também a permissão aí de compartilhamento do computador dele. João, vou estar aqui nos bastidores, tá bom? Se você precisar de qualquer suporte, e a todos que quiserem fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade para perguntar aí no campo de perguntas, que eu vou mediando essas perguntas para o professor João, tá bom? Bom webinário para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Pátia, em nome da Coolzer, pela oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês hoje, sobre um tema que eu gosto muito, que eu pratico no meu dia a dia, né, que são moldagens. Eu acredito que as moldagens estão inseridas em várias especialidades da odontologia. E fazê-las com precisão e qualidade é de extrema importância para a gente conseguir entregar trabalhos também com precisão e qualidade. Então, quando eu falo aí de critérios de sucesso para realizar uma moldagem, sempre que eu estou no consultório e eu vou realizar a minha moldagem, eu costumo me fazer 2 perguntas. A primeira delas é o que será moldado. O que eu estou moldando? Eu vou moldar dentes ou eu vou moldar implantes ou, por exemplo, um rebordo, certo? E o que eu vou fazer com esses dentes? Eu vou moldar dentes para fazer laminados, eu vou moldar dentes para fazer um enceramento. Nesses implantes,
tem dentes com preparos adjacentes ou não, tá? E a segunda pergunta é qual a finalidade dessa moldagem. Eu vou moldar esses dentes com preparos para laminados cerâmicos, eu vou moldar esses dentes para fazer um mockup no meu paciente. Esse rebordo eu vou estar moldando para fazer uma moldeira individual ou já para fazer um modelo de trabalho. Então, respondendo essas duas perguntas, antes de moldar o seu caso, você com certeza vai estar utilizando o material correto e a técnica correta. E eu espero que até o final aí do webinar eu consiga fazer com que vocês tenham em mente do que fazer nesses dois casos aí, respondendo essas duas perguntas. Nós temos alguns tipos de materiais de moldagem. No caso, da Cuser, ela tem uma linha aí, um catálogo extenso de materiais, e dentre eles, uma silicona de condensação, que é o Optosil Chantopren. É o único silicone de condensação que eles têm no catálogo e já está aí há mais de 40 anos. Um material que já está aprovado, né, pelo mercado. E quando a gente fala dos silicones de adição, ela conta com 3 silicones de adição, só que cada um dele vai ter a sua indicação correta. Tá? E durante o webinar eu vou falar sobre as características de cada um e com casos clínicos eu vou estar mostrando como utilizá-los. Então, falando aí primeiramente do Variotime Easy Put, que é o silicone de adição para moldagens, ele se apresenta como na imagem, são 2 potes com 2 pastas, certo? Que você vai misturá-las na proporção de 1 para 1. E cartuchos de silicone leve ou regular, que vai ser usado aí para refinar a sua moldagem. Esses cartuchos vão ser acoplados em pistolas e essas pontinhas amarelas e brancas vão ser utilizadas na ponta dos cartuchos para você conseguir colocar esse material com mais facilidade e precisão na região necessária. Então, como eu disse, ele é um silicone de adição. Ele tem uma excelente reprodução de detalhes, uma grande estabilidade dimensional, uma recuperação elástica de 99,8%. Galera, isso aqui é muito importante e eu vou esclarecer já para vocês o que é essa recuperação elástica e como ela funciona, né? Qual que é a sua importância aí. Ele tem a vantagem do sistema automistura, que é com o silicone leve na pistola. Isso facilita o seu dia a dia e também evita com que forme bolhas na sua moldagem, porque quando a gente manipula outros materiais com espátula, infelizmente, por mais que a gente faça o nosso melhor, vão ter bolhas no meio dessa mistura. No sistema automistura, a gente consegue evitar falhas nas nossas moldagens pelo fato de não ter bolhas. E uma coisa muito interessante desse material é que ele tem um tempo de trabalho flexível, né? Quando nós vamos fazer moldagens de próteses múltiplas, por exemplo, 10 laminados com coroas, nós temos um tempo de trabalho flexível. O que é esse tempo de trabalho flexível aí de 2 minutos e 30 segundos para próteses múltiplas? Enquanto a sua secretária está manipulando o silicone pesado, que são essas 2 pastas, você vai estar aplicando o material leve ou regular com a pistola. Para você dispensar esse silicone leve em 10 dentes, você não consegue fazer isso muito rápido. Para você fazer com precisão, olhando e com calma, em 1 minuto você não consegue. Então, a sua secretária pode manipular esse material por 2 minutos e 30 segundos, que é o tempo mais do que necessário que você precisa para dispensar o material leve. Tá? E o tempo intraoral é o mesmo, são 2 minutos e 30 segundos. Então, é uma moldagem em boca para o paciente rápida.
Nós temos materiais aí no mercado que passam de 4 minutos para tomar presa. Né? Então, 2 minutos e 30 segundos em boca, o paciente reclama aí um pouquinho menos. Tá? E falando aí da recuperação elástica, que eu enfatizei para vocês no slide anterior, o que ela é? Eu fiz um esquema aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, a gente tem um dente e vamos fazer uma moldagem. Eu pego a minha moldeira com o material, né? Aqui eu coloquei somente o pesado para ilustrar melhor, e eu moldo o meu dente. Esse material, ele vai estar mole, então ele vai tomar a forma do dente em questão que você está moldando, certo? A partir de 2 minutos e 30, ele tomou presa. A partir do momento que ele toma presa, vocês concordam comigo que esta região que está mais para dentro do dente vai estar mais dura? E eu preciso remover essa moldeira. Só que o ângulo para eu remover essa moldeira é dessa linha, dessa seta vermelha, o que é impossível, por conta do meu equador protético do dente. Então, o que vai acontecer? Esse material vai sofrer uma deformação, porque ele precisa sair nesse eixo que eu coloquei em seta verde para vocês. Então, o que acontece é basicamente isso. Ele se deforma. E a partir do momento que ele se deforma, se eu vazo um material desse jeito, eu não vou ter precisão no meu modelo e minhas próteses também não vão estar precisas. Não vai dar certo. Então, a recuperação elástica nada mais é que a capacidade desse material voltar à sua forma, né, de presa intraoral depois de sacar isso da boca. Tá? Então, daí a necessidade de esperar 30 minutos depois que a gente remove essa moldagem para poder vazar o nosso molde. Isso é imprescindível para a gente ter um modelo de precisão, um modelo confiável com a recuperação elástica de 99,8% que o material apresenta. Tá bom? Então, aqui eu trouxe um caso para mostrar para vocês duas, na verdade, das indicações do VarioTime EasyPut. Esse paciente me procurou com uma queixa estética, não estava nada legal mesmo, restaurações insatisfatórias, infiltradas, e ele queria melhorar o seu sorriso. Então, antes de qualquer coisa, eu peguei a foto e fiz um DSD. Um DSD simples, no PowerPoint, grátis. Acredito que qualquer um aí consiga fazer, mesmo que for com uma foto do celular. E o que eu faço nesse DSD? Eu traço 2 linhas para centralizar o sorriso dele e eu vou fazer retângulos na proporção áurea para eu desenhar dentro desses retângulos aí os meus dentes, o formato dos dentes que eu desejo que esse paciente tenha, que eu acredito que vai ficar bonito. Tá? Isso facilita muito para ele ver onde a gente pode chegar com o sorriso dele e para nós também conseguimos ver o que podemos fazer para melhorar isso. Tá? Então eu faço um central, eu vou lá, duplico ele para eles ficarem iguais, né, ou mais próximo disso, lembrando que por mais que a proporção áurea a ideal, nem sempre a gente consegue devolver dentes em tais proporções. Mas não é porque não está em proporção áurea que isso não está bonito, que isso não está agradável aos olhos. E assim eu vou fazendo, faço os meus laterais e, por fim, os caninos. Vocês reparem que aí eu já consigo ver, né, que o dente 23 vai necessitar de um desgaste incisal maior para eu conseguir trabalhar aí. Ele já está até passando do que eu fiz. E aí, com essa transparência sobrepondo, eu consigo também visualizar uma possível gengivoplastia, né? E onde eu vou ter que fazer os maiores desgastes, as maiores adequações nos meus preparos. Após isso, e o paciente se interessando, eu vou fazer um mock-up.
que aí eu vou validar esse tratamento em boca. Então, eu faço uma moldagem. Aqui eu posso fazer uma moldagem com alginato, eu posso fazer uma moldagem com um silicone de condensação, prefiro com silicone de condensação, tá? E faço o enceramento nas devidas proporções que eu já tive uma ideia no meu DSD. Aqui eu fiz um vídeo mostrando para vocês um outro jeito de utilizar o material de moldagem. Ele não serve só para moldar dentes. Nesse caso aqui, eu fiz uma muralha de mocap, para levar o mocap em boca do paciente. Então, como eu faço isso? Eu dispenso um material leve para refinar a minha escultura em cera e venho com um material pesado por cima para moldar isso. Lembrando que o que vai moldar é o material pesado, o leve ele vai refinar, tá? E venho fazendo os recortes para minha resina ter um bom escoamento quando eu levar isso aí em boca. Levei, fiz o mockup no paciente, a gente viu que tem salvação, que tem como a gente melhorar isso aí, mas o que estava me incomodando é que os centrais estavam muito quadrados. Os laterais dos caninos estavam com um aspecto mais legal, mas os centrais estavam muito quadrados. Então, eu propus para ele uma gengivoplastia com uma osteotomia. Isso daí a gente fez de forma flapless. Aqui, ele estava num pós-operatório de 15 dias. E quando a gente faz esses procedimentos cirúrgicos, estéticos, sempre que a gente mexe em tecido mole e duro, o ideal é esperar 3 meses para poder fazer preparos e moldagens nesses dentes, porque a gente vai ter que afastar esses tecidos e eles não vão estar com saúde ainda, tá? Então, reparem na aparência do tecido gengival após 3 meses. Muito saudável. Então, aqui eu posso, no caso, começar os meus preparos. E como que eu faço isso? Eu volto o mockup em boca para me guiar. E com uma ponta diamantada 41, 42, eu faço as minhas canaletas de orientação. Após eu fazer essas canaletas, eu pinto elas e com uma ponta diamantada 41, 38, eu começo a desgastar meu dente e dar forma no meu preparo. Delimitar meus términos. Vou com uma 41, 38 FF de granulação fina para refinar os meus términos e o meu preparo. Utilizo uma pedra Arkansas para a gente conseguir um polimento melhor dos preparos e, por fim, disco Soflex para arredondar as bordas desses preparos. Lembrando que cerâmicas, elas não gostam de quinas. Então, um preparo sem quinas é essencial. Os discos Soflex ajudam bastante aí, né, nessa etapa. E esse slide fala muito, traz muito dos critérios de sucesso de uma moldagem. Que a gente pode observar aqui, que o tecido está saudável, a gengiva está saudável, sem sangramento, os términos dos meus preparos estão bem definidos, e eu já coloquei os 2 fios afastadores para fazer a moldagem. E mesmo assim, a minha gengiva está sem sangramento. Tá? Então, isso é essencial para a gente conseguir fazer uma moldagem aí de precisão e qualidade. E aí eu realizo minha moldagem. Eu utilizo o Variotime Easy Put com o cartucho leve. Por quê? Porque como os preparos são mais delicados e um pouco subgengivais, ele é um pouco mais fluido e tem uma capacidade melhor de adentrar nos sulcos e copiar esses términos. Eu gosto muito dessa técnica de duplo fio. Há outros métodos, mas é o que eu costumo utilizar no meu dia a dia. E essa moldagem foi feita em pasto único. Eu também prefiro moldagens em pasto único.
Você pode fazer essa moldagem em 2 passos, moldando primeiro com material pesado, fazendo um alívio, e depois, em um segundo passo, você faz a moldagem com leve. Por que que eu não gosto muito dessa técnica? Porque a partir do momento que você coloca o material leve, ele vai tomar todo o lugar da sua moldagem. Não vai ter material pesado, por exemplo, entre os dentes, como vocês estão vendo. E o material leve, quando a gente tem um gesso com uma densidade maior, pode deformar esse material. Tá? Então, o que vai moldar aí é o material pesado. E o leve vai só refinar, como vocês estão vendo aí, principalmente nos términos dos preparos. Após isso, eu vou gerar os meus modelos, nesses casos aí, no mínimo 2. Normalmente eu trabalho com 3 modelos e eu consigo fazer 3 modelos de qualidade com a mesma moldagem. Tá? Estratifico os meus casos, o caso, e costumo estratificar a maioria dos meus casos. Nesse caso aí eu utilizei a Hera Ceran 750, que também é da Cruiser, e cimento meu caso e termino dessa forma aí, melhorando o sorriso do nosso amigo, com precisão, com peças bem assentadas, tá? Só relembrando aí o antes. E aqui, em um follow-up de 2 anos, uma foto aí mais perto, mostrando a adaptação das peças, da saúde gengival e o perfil de emergência correto das peças cerâmicas. Agora eu vou falar um pouquinho do Variotime Monophase. A apresentação dele se dá somente por cartuchos, que vão ser utilizados em pistolas também. E vocês podem reparar que a ponta misturadora desse material, ela é azul. Não sei se vocês lembram, mas a do Variotime Easy Put é amarela. Por que essa é azul? Porque ela tem um calibre maior. E ela necessita desse calibre maior para ter uma mistura mais homogênea desse material. Esse material ele vai ficar entre um material pesado e um material leve. Tá? Então, por que monophase? Porque você vai fazer somente uma moldagem com um material de passo único. Ele também vai ter uma excelente reprodução de detalhes e uma boa recuperação elástica, em torno de 98,8%. Então, aqui eu trouxe um caso para ilustrar onde eu utilizo o monophase. Na maioria dos casos, eu utilizo ele para próteses totais. Tá? Esse caso aqui, eu refiz as 2 próteses desse paciente, as quais estavam desgastadas e já insatisfatórias. E esse é o resultado da minha moldagem com o monophase. Como que eu faço isso? Na maioria dos casos que eu faço prótese total, o paciente já vem com prótese total. É muito difícil eu levar um paciente dentado ou com poucos dentes para prótese total, porque ele acaba se frustrando. Na maioria das vezes eu gosto de mostrar para ele a qualidade de uma prótese protocolo ou de algum outro tipo de tratamento sem ser uma prótese total. Mas quando o paciente já tem, na maioria das vezes, ele está acostumado e ele gosta dela. Então, eu estou aqui para trocar elas. O que eu faço? Eu uso a própria prótese total do paciente como moldeira. Eu não preciso fazer uma moldagem prévia e mandar isso para o meu laboratório para ele fazer uma moldeira individual e aí sim eu gerar um molde de trabalho. Eu utilizo a prótese total do meu paciente com o Variotime Monophase, seco muito bem ela e aplico o material e levo em boca. Vazo isso no consultório. Aqui no consultório a gente tem um laboratório integrado, mas se você não tem, o investimento não é nada alto para você conseguir fazer um bom modelo de trabalho no seu consultório. Enquanto esse gesso toma presa, o paciente aguarda na recepção. Tá? Isso faz com que eu ganhe uma consulta, ganhe tempo e é bom para mim e para o paciente. Aí eu vou ter meus planos de cera, meus planos de orientação, os quais eu vou levar em boca e fazer aí
todas as medidas necessárias, com compasso de Willis, delimitando aí a linha sorriso, a linha média, a linha de caninos, dando informações que o meu técnico em prótese precisa para realizar um caso bem alinhado, bem definido. E eu registro esses roletes com o Variotime Bite. O Variotime Bite também é um silicone de adição, eu já vou falar dele para vocês. Mas o que é importante eu falar, vocês observarem para fazer um registro desse? Tem que ter retenções no rolete, tá? Reparem que do lado esquerdo e do lado direito, tanto na parte inferior quanto na parte superior, tem retenções, tem um alívio ali em cera para esse material adentrar ali. Então, a partir do momento que o paciente tira isso da boca e essas peças se separam, se você não tem isso, você perde a referência. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, o Variotime Bite também vai se apresentar aí com um cartucho com a mesma ponta misturadora do monophase. Pelo mesmo motivo, ele precisa de um espaço maior para manipulação ocorrer. Ele vai ter uma dureza elevada. Vocês vão perceber que a hora que você tira isso da boca, o material está rígido. Os outros silicones, que eu falei até agora, não. Eles têm uma certa elasticidade. O Variotime Bite já não. Ele é bem rígido. Tá? Ele tem um tempo de presença oral muito curto, em torno de 30 segundos. Em 30 segundos você já pode remover isso. E ele é altamente tixotrópico. E se você precisa cortar ou desgastar ele, também é fácil. E também não tem problema, e já aconteceu comigo, de eu quebrar esse registro no meio. Por quê? Porque como ele tem essa dureza elevada, você consegue voltar isso no seu plano de cera, ou até mesmo, se você fez um registro sobre dentes, no seu modelo. Tá? Ele vai se adaptar perfeitamente. E aí, entregando os meus roletes para o meu técnico, ele vai me entregar as montagens superiores e inferiores. Muito importante essas montagens serem feitas em articulador semi-ajustável. Reabilitações totais, no meu ponto de vista e da literatura, merecem ser montadas em articuladores semi-ajustáveis. Nesse caso, eu utilizei o dente Delara, um dente muito bonito que eu venho utilizando aí há 3 anos e estou gostando bastante dos resultados. Provo esse enceramento em boca, essa montagem em boca, faço alguns testes fonéticos, mostro para o meu paciente e eu aprovando e meu paciente também, eu vou mandar para acrilização. O que eu fiz aqui? Quando eu provo isso, o meu técnico, na maioria das vezes, ele vai fazer um alívio no modelo de trabalho para conseguir sacar aquele plano de cera do modelo. E a gente prova isso em boca e algumas vezes não pode estar tão firme, tão fixo essas próteses totais. Quando isso acontece, eu utilizo um Variotime Easy Put mais de cartucho, o regular, para refinar a minha moldagem, né? A minha montagem. Por quê? Porque ele vai ter uma consistência mais fluida que o monophase e ele vai copiar somente o que eu preciso ali para refinar, tá? Funciona muito bem. Aqui as minhas próteses acrilizadas. E aí, relembrando como era o antes do meu paciente e como ele ficou. E o nosso silicone de condensação, que é o Optosil Chantopren, ele já vai ser um pouco diferente do Variotime Easy Put. Ele vai se apresentar como um pote pesado, né, de uma base, e ele vai ter um catalisador para ativar a sua presa, né? E o Chantopren, ele vai ser o leve,
para refinar as moldagens e também vai ser ativado por um catalisador. Ele é um material que tem uma boa recuperação elástica também, o Optosil em torno de 98,6% e o Xantopren 99,6%. Também vai ter uma excelente reprodução de detalhes. Ele é resistente ao rasgamento, tá? Não tanto quanto o Variotime Easy-Put. O Variotime Easy-Put a gente consegue fazer 3 modelos aí tranquilamente com uma moldagem. Já o Optosil Xantopren, a gente não consegue isso, mesmo porque ele pode sofrer uma deformação maior com o passar do tempo. Um material que a partir do momento que a gente remove ele da boca, o ideal é a gente vazar o quanto antes. Lembrando que o Variotime Easy-Put a gente tem que aguardar aí em torno de 30 minutos para vazar esse modelo. Ele pode ser manipulado com luvas, isso aqui é muito interessante, porque o Variotime Easy-Put, silicone de adição, o primeiro que eu falei, ele não pode ser manipulado com luvas de látex, porque o enxofre vai atrapalhar na condensação, na presa, no tempo de presa desse material. Tá? Então, o ideal é ele ser manipulado sem luvas ou com luvas vinílicas. Já o Optosil Xantopren, ele pode ser manipulado com luvas de látex sem problema algum. Porque quando nós vamos fazer essa manipulação, a mão acaba sujando um pouco. Um ponto muito importante é a tradição que esse material tem no mercado, mais de 40 anos. Então, sem dúvidas, é um material bom para estar há tanto tempo no mercado. E aqui, como ele se apresenta e as informações. O Optosil, que é o pesado, ele tem uma cor amarela. A dosagem dele vai ser 1 colher medidora. Tá? E para fazer a aplicação do catalisador, do ativador, a gente vai fazer uma marca dessa colher no material e aplicar uma linha fazendo um X ou um sinal de mais no tamanho do diâmetro dessa colher. Ele vai ter um tempo de mistura de 30 segundos e um tempo de preparação, acomodação na moldeira, de 60 segundos. Já é um material que tem um tempo de preparo menor que o Variotime Easy-Put. E o Xantopren ele vai se apresentar, que é o leve, em uma cor azul. A dosagem dele vai ser 1:1. Normalmente, essa manipulação é feita em uma placa de vidro, onde a gente coloca a mesma dosagem da base para a mesma dosagem do ativador. O tempo de mistura dele é o mesmo do Optosil. Já o tempo de preparação é um pouco maior. Por quê? Normalmente, quando a gente vai fazer uma moldagem com Optosil Xantopren, o leve, ele não tem cartuchos. Então, a gente acaba utilizando seringas para inserir esse material. Então, até a gente manipular ele e colocar em uma seringa para aplicar isso em boca, leva um tempo maior. Então, por isso, o tempo de preparação dele aí é de 90 segundos. E já o tempo de presa em boca é de 4 minutos. Então, eu trouxe mais um caso para ilustrar aí onde eu costumo utilizar ele. Essa paciente, ela me procurou para melhorar a estética dos seus dentes. Ela relatou para mim que já tinha resinas antigas e a cor não estava agradando ela e até comentou comigo de uma possível plastia gengival. Então, quando eu faço meus exames, minhas periapicais, eu consigo observar aí quantas resinas tem em boca, nem parecia pela foto. Né? E, num primeiro momento, eu vou fazer um enceramento desse caso. E para eu fazer um enceramento muito bem feito, porque depois de todo esse tratamento de trocar as resinas dela, eu gosto de utilizar o Optosil Xantopren, porque ele vai me dar um modelo muito mais fiel. Reparem no nível de detalhes desse modelo, que foi aí
moldado com o Optosil e Xantopren. Uma fidelidade muito boa. Aí eu vou fazer o meu enceramento desse caso. Previamente eu fiz um clareamento e uma gengivoplastia. Então eu faço o enceramento desse caso em articulador semi-ajustável. Gosto bastante porque a chance de me dar problemas futuros é bem menor, sendo que todas as minhas guias estão corretas, sendo que eu consigo ver se tem algo de errado na boca desse paciente que eu não vi no exame clínico ou nas fotos. E aqui eu faço a minha muralha palatina. Aqui é outra forma de utilizar os materiais de moldagem sem ser para moldar dentes, para fazer peças cerâmicas, enfim. Aqui eu utilizei o Variotime EasyPut. Por que eu utilizei esse material? Porque esses casos de resina acontece de ter fraturas. Tá? É muito difícil um caso aí de resinas não ter nem que for uma fratura mínima com o passar do tempo. Tá? E o Variotime EasyPut tem uma estabilidade dimensional muito grande. Então eu faço essa muralha com ele para caso futuramente, desculpa, eu tenha alguma fratura de borda incisal dessas resinas, fica muito mais fácil eu fazer o reparo delas. Deixe isso guardado por anos, tá? E aí eu vou para a boca. Eu já tinha feito um clareamento, as resinas ficaram mais evidentes. Provo a minha muralha palatina, ou seja, esse formato da muralha é o formato que os dentes vão ter no final do tratamento restaurador. Removo essas resinas, não é uma tarefa tão fácil. Utilizo luz ultravioleta, transiluminação, calma, né? E vou aos poucos removendo essa resina. Aí embaixo o meu sistema adesivo, nesse caso eu utilizei o Gluma Bond 5. E aqui já nos processos de acabamento do meu caso. Coloquei essa foto por quê? Porque aqui a gente consegue observar o quão fiel essa muralha foi do meu enceramento. E essa foto, em comparação em dias do meu enceramento, tem mais de um mês. Porque quando eu faço um caso desse e eu termino com isolamento absoluto, eu não dou acabamento no dia. O paciente vai embora, porque eu estou cansado, ele também, a gente ficou muito tempo sentado em cadeira, se dedicando ao caso, dá muito trabalho, meus olhos estão cansados, não é hora de eu dar acabamento nessas resinas. E eu peço para ele voltar em torno de 15 dias, porque o isolamento também machuca um pouco o tecido gengival. Então, para eu fazer isso, eu preciso estar aí em um quadro de saúde. E aqui, o meu caso finalizado. Relembrando aí como era antes. Muito engraçado, né, que o paciente, quando ele chega na primeira consulta, o sorriso é sempre mais... é sempre menor, né? Ele ainda não está tranquilo para sorrir, né? Ele está no dentista, ele está meio afoito. E aí, quando a gente termina o caso e ele vê o resultado, aí sim a gente consegue ver um sorriso mais animado, um sorriso mais feliz. E aqui eu separei um checklist sobre alguns fatores dos quais eu ainda não falei, são muito importantes também para atingir aí moldagens de precisão e qualidade. Então, é muito importante nós não intercambiarmos materiais. E não só dentro de marcas, até com outras marcas. Não é muito legal a gente misturar, por exemplo, o material pesado do silicone de adição com o material leve do silicone de condensação, ou vice-versa. Esse material não vai aderir tão bem, o leve no pesado, e ele pode sofrer uma deformação maior, tanto na hora quanto com o tempo.
Antes de fazer a moldagem, é muito interessante a gente secar essa região. Vocês viram que a hora que eu falei lá naquele slide, que o meu caso estava rico em detalhes, para vocês entenderem sobre isso, todos os dentes preparados estavam secos. Isso é muito importante para o nosso material conseguir copiar com perfeição o que a gente quer. A proporção correta desses materiais é de extrema importância. Eu, quando vou utilizar silicone de adição, utilizo uma balança de precisão para pesar. Porque como são duas pastas, por mais que eu utilize a minha colher medidora, todas as vezes que eu só meço na colher medidora e peso para conferir, elas não estão iguais. E vocês vão reparar que usando só a colher, vocês vão chegar no final do pote do silicone e vai ter um pouco mais de um do que outro. Por quê? Porque acabou utilizando mais de um do que outro nessas dosagens só pela colher medidora. Então a balança é muito interessante aí para fazer essas misturações corretas. O silicone de adição, ele não se dá bem com luvas de látex, ele não vai tomar presa, então peça para sua secretária lavar muito bem a mão, ou quando você for manipular, lave muito bem a mão, explique para o seu paciente o porquê você está fazendo isso sem luva, ou você pode utilizar uma luva sem ser de látex para fazer essa manipulação. Tá? A ponta misturadora correta deve ser selecionada antes. E em caso de preparos gengivais, é necessário você utilizar ainda uma pontinha mais fina para conseguir colocar incrementos de material dentro do suco sem remover. Tá? A partir do momento que você começa a aplicar o material leve, você não deve tirá-lo e colocá-lo novamente, porque com isso você vai fazer com que tenha bolhas naquela região. Então, a partir do momento que você começou a aplicar, você mantém essa ponta em contato íntimo com o material e a região que você quer copiar. E é muito interessante que depois que você aplique o material leve, o fluido, você venha com um leve jato de ar em direção ao término de seus preparos para esse material se mover um pouco mais próximo desses términos. E muito importante é escolher o tamanho da moldeira correta previamente. Não adianta você fazer tudo isso e na hora que você for moldar, o posterior da moldeira bate no último, no segundo molar, por exemplo, e você acaba não conseguindo moldar nada e tem que repetir a moldagem. Não tem nenhum problema em repetir moldagens, só que o checklist aqui serve para vocês evitarem que isso ocorra. Tá? Na moldeira, quando você tem aí preparos em primeiro ou segundo molar, pode ser necessário você colocar uma cera no fundo, somente no fundo da moldeira, para evitar que esse material extravase muito para a garganta e que copie a distal aí do término dos seus preparos. E com essa foto aqui do perfil de emergência desse casinho que eu acabei de mostrar para vocês das resinas, eu encerro aí a minha apresentação. Novamente eu gostaria de agradecer a Cluser pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui nesse webinar. É um prazer e uma honra muito grande para mim. E eu estou ansioso aí pelas perguntas que vocês têm para fazer. Muito obrigado. Oi, João, obrigada. Eu te agradeço muito aí pela aula. A gente acabou não recebendo perguntas, acho que foi bem didática a tua explicação sobre os produtos. Achei super importante esse último slide, né, onde você colocou aí alguns cuidados fundamentais na hora de a gente fazer a moldagem, né? E aí agora eu, como empresa, só queria chamar atenção para uma coisa que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente recebe algumas perguntas de cliente, né, dos dentistas com relação a isso, que, por exemplo,
seguir os tempos, né, de polimerização, tempo em boca, é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que já está polimerizado, vai lá com o dedo na moldeira, né, na parte que extravasa um pouquinho, ou com um instrumental para ver se já está polimerizado aquele material. Pode dar a impressão de que sim, lá, mas em algumas regiões pode não ter polimerizado completamente. Então, a nossa recomendação como indústria é sempre seguir certinho os tempos recomendados em bula, para que não haja distorção, para que a qualidade final da moldagem seja de acordo com aquilo que a gente espera mesmo, e a gente consiga copiar direitinho. Então, era só isso que eu queria dizer, assim, sob o ponto de vista de empresa mesmo, né? Que isso é bem importante de ser seguido. A gente às vezes não leva isso muito a sério, né? E quer acelerar aí o tempo de remoção da moldeira da boca do paciente, mas isso é bem criterioso, bem importante. Queria te agradecer mais uma vez pela aula, foi linda, os casos clínicos lindos, e que bom, né, que você produz os casos clínicos aí. Eu acho que você consegue unir os dois lados, né, da prótese, do lado laboratorial e o lado clínico, e aí você tem os resultados da melhor forma possível, né, para entregar para o teu paciente. Queria agradecer, te parabenizar pela aula, viu? Que ficou linda a montagem da aula e dos casos. E queria agradecer muito a presença de todo mundo e que esteve aqui com a gente hoje. Lembrando, então, que essa aula está gravada, né? Vai ser gravada. E convidá-los para as próximas, para participarem dos próximos cursos, dos próximos webinários. A gente sempre tenta dedicar um tema mais focado para o técnico de laboratório e outros para o clínico, né, para o cirurgião dentista. Então, sejam todos sempre muito bem-vindos, né? Então, todos sempre convidados a participar dos nossos webinários. E queria desejar um ótimo fim de tarde para todo mundo, um bom descanso, que estão todos já cansados, certamente, né? E um abraço a todos mesmo. Obrigada pela participação. Lembrando que tem umas perguntinhas aí no final, tá? Do webinário. Quem puder ficar para responder, a gente agradece, porque contribui muito, tá bom? Um abraço. Tchau, João. Obrigada. Imagina. Boa tarde, Paty. Boa tarde.